Lucas 21, do 34 ao 36. Um pouquinho para frente. Ele diz: acautelai-vos, quer dizer, cuidado, cuidado. Cuidado por vós mesmo, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Tem outros textos que falam dos cuidados da vida. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, como? Orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder, e que você possa estar em pé na presença do Filho de Deus. Acautelai-vos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Sobrecarregado do quê? Essa primeira frase aqui, orgia, eu vi o Marcos falando a respeito disso, e ele tinha recebido instruções do Moisés, do pai dele, né? Ele estava falando que essa palavra não está bem traduzida, orgia, que não seria esse o caso, da prevenção para discípulos. Orgia, o que é orgia, né? Ele estava falando de um espírito de festa. A melhor tradução aqui é espírito de festa. A procura de... Eu creio que aqui nós poderíamos colocar muitas coisas, distrações, muitas coisas para... Festa para quê? Para nos distrair. Quando isso toma um espaço muito grande no nosso coração, o que seria espaço muito grande? Não é a questão de passar 2, 3, 5, 10 horas por dia nessa questão. Queridos, nós temos... O que seria um espaço muito grande? Tem coisas na nossa vida que elas são prioritárias, e tem coisas que são secundárias, e tem coisas que não se deve fazer. Agora tem outras coisas, queridos, que tem outro nível, que é as coisas que podem ser feitas e não pode deixar de ser feitas. Eu posso colocar nesse patamar aí o servir, a leitura da palavra, a comunhão, a oração, né? Estar junto com os meus irmãos, proclamar o Evangelho. E eu creio que tem bastante coisa aí, né? Amados, quando que essas coisinhas que pode ser feita e pode deixar de ser feita, essa do segundo nível, pode se tornar pecado na nossa... Pecado se torna pecado, sabe quando? Quando essas coisas ocupam o lugar das outras, dessas que não pode deixar. Quando eu para esses divertimentozinhos, rede social, o Zap, ou essas outras coisas, né? Videogame, todo esse Facebook e um monte de coisa assim, né? Conversinhas ali, brincadeiras. Quando isso se torna pecado? Quando para mim fazer essas coisas, elas só funcionam em detrimento das coisas que não pode deixar de ser feita. Isso se torna pecado, queridos. Esse eu creio que é alguma coisa para os jovens que estão aqui meditar e ser diligente com essas coisas. Como eu falei no início, querido, o Senhor nos previne, amados, dessas coisas. É dessas coisas que o Senhor está nos prevenindo. É justamente disso. O Senhor não vai chegar aqui e trazer uma palavra aqui que vocês devem se abster da prostituição, das drogas. Olha, queridos, ninguém fica aqui, vai pegar a questão da droga e trazer para vocês.
Isso não assusta, isso não é perigo para vocês. Mas o Senhor fala aqui para nós o que pode, algumas coisas que podem nos tirar a nossa direção, tirar a fé, os cuidados da vida, esse espírito de festa. Tem um maninho que teve um sonho entre nós esses dias, e é bem nessa direção. Eu acho que depois ele vai contar o sonho que ele teve. Muito significativo. Então, queridos, é tempo de sermos criteriosos. O Maninho falou assim, aqui, o texto que abriu, ele falou de como o jovem deve guardar o seu coração, né? Segundo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor deve ser abundante nas nossas vidas. A comunhão com o Senhor deve ser abundante na nossa vida. Tem um texto que fala para nós não nos embriagarmos com vinho, onde há dissolução e contenda, novamente espírito de festas. O Senhor fala para nós, mas para nós nos enchermos do Espírito. E como que é que se enche do Espírito? O próprio texto dá a receitinha. Enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor com gratidão nos vossos corações e nos submetendo uns aos outros no temor do Senhor. Será, querido, que dá para nós sermos alegres entre nós? Será que nós podemos achar algum motivo de regozijo quando nós, os jovens, será que tem coisas para jovens, coisas que alegram o coração, que sejam motivo de regozijo e de exultação, praticando essas coisas, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando ao Senhor com gratidão nos nossos corações, tendo um coração submisso uns aos outros? Será que nós conseguimos, dentro dessas coisas, nos alegrar, sorrir, cantar, dançar? E o que nós temos ocupado do nosso tempo com essas coisas? Quando eu fui falar sobre esse texto aqui, o Senhor me levou a pensar nesses alertas do final dos tempos. Amados, tem uma coisa ainda aí que nós temos que prestar muita atenção. Verdadeiramente, queridos, nós estamos nos últimos tempos. Creio que estamos nos tempos da nossa última geração, antes que sobrevenham essas coisas, e nós temos que estar preparados, atentos. E outra coisa, amanhã nós podemos ser surpreendidos, né, pela nossa partida, ou para estar junto com o Senhor, ou para a morte eterna. E o que nós temos, qual tem sido a nossa preparação? Aonde que nós temos gastado o nosso tempo? Precisamos ser criteriosos. Tem aquele texto em Mateus 25, de 1 a 13, da palavra das 10 virgens. Se vocês quiserem anotar, eu não vou ler o texto. A parábola das 10 virgens, o Senhor fala da característica de uma e da outra, né? As 10 eram o quê? Virgens. Virgens fala de um caráter santo, né? Eu penso que o Senhor está falando aqui da igreja, né? De vocês aqui, um caráter santo, puro, tem se mantido na santidade, tem preservado isso. Mas havia uma diferença entre uma e a outra.
5 eram prudentes e 5 eram nécias. As 5 nécias deu com a cara nas portas e não entraram na ceia do Cordeiro, não entraram na boda dos cordeiros. As portas foram fechadas para ela. Mas por que elas eram nécias? O que caracteriza o fato delas serem nécias e por causa disso pagar o preço de destruição eterna? Não é porque elas não eram virgens, quer dizer, está falando de um caráter santo, mas porque elas estavam distraídas. Elas estavam distraídas, preocupadas com o cuidado dessa vida. Elas não tinham óleo em suas lâmpadas, não estavam atentas. Óleo se refere às coisas do Espírito. A palavra fala que nós devemos estar cheios do Espírito. Como é que se enche do Espírito? Gastando todo o meu tempo no Zap Zap. Gastando todo o meu tempo na rede social, gastando todo o meu tempo nas brincadeiras, gastando todo o meu tempo videogame. Isso aí não vai tirar minha santidade, mas prova que você não está amando o seu Senhor como Ele deseja ser amado. Vocês não está preocupado em colocar colírio nos seus olhos para enxergar a beleza de Cristo. E outra coisa, se vocês são santos, o fato de não ter colírio nos seus olhos, para que você enxergue a Cristo e perceba o seu amor, te coloca em situação de risco, que por pouca coisa você pode perder a sua santidade. O mundo pode brilhar para você. Ainda falando desse tempo, tem um texto lá em Lucas 17, 26 a 30. Fala assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Olha a prevenção. Comiam, bebiam. O que há de errado nisso? Casavam-se e davam-se em casamento. O que há de errado nisso? Mas é isso que ocupa o nosso coração. Podemos ser pegos de surpresa. Como foi? Aqui ele não coloca as coisas terríveis que aconteciam naquela época, o desastre que vivia a raça humana. O Senhor previne do quê? Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Estavam desatentos até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Mesma coisa. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Nós não podemos comer, beber, comprar, vender, plantar e edificar? O próprio Senhor não nos mandou trabalhar? Sim, queridos, mas nós não podemos estar desatentos. O principal da nossa vida é o alimento espiritual, não é essas coisas. Se eu tenho que sacrificar alguma coisa, querido, na minha vida por causa do meu tempo, que sacrifique essas coisas, não a vida com Cristo. O teu tempo está muito curto, você está envolvido com tantas coisas, você só tem 24 horas por dia, não mais que isso. Nenhum de nós tem mais que isso. 24 horas por dia. E é nessas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, que eu tenho que colocar as minhas responsabilidades. E o que eu vou escolher? Se eu tenho que sacrificar alguma coisa. Não, eu não estou tendo tempo, eu não vou orar. Não consigo, eu tenho isso, faculdade, trabalho, família e não sei o que, eu não estou conseguindo.
que eu vou sacrificar? Eu não consigo orar. Vou cortar a minha oração. Eu não estou conseguindo fazer todas as coisas que eu preciso, né? Por isso que eu não estou tendo mais comunhão com os irmãos. Poxa vida, eu só tenho uns minutinhos, só tenho 15 minutinhos aí. Se eu não olhar o meu Facebook, eu prefiro olhar o Facebook do que orar, do que ter comunhão com os irmãos, do que ver a necessidade da igreja. O texto que o Senhor me lembrou aqui é 1 Coríntios 6,12, que fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Dominar é o quê? É quando eu não consigo controlar. Eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho que fazer aquilo. Nós falamos de amor de Deus por nós, e como tem sido e o meu amor pelo Senhor, como tem ficado, meu espírito de gratidão. Vocês lembram da palavra do semeador? Está lá em Mateus 13, de 18 a 23. O semeador saiu a semear. Vocês sabem que o coração de Jesus é assim, né? É assim, ó. Vida, 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 vida. O Senhor ama as vidas. E o Senhor nos escolheu para sermos cooperadores com Ele nesse resgate de vida. Que privilégio nós temos. E o que eu quero dedicar da minha vida por isso? O Senhor diz assim, a palavra do semeador, que tem a semente que caiu à beira do caminho. Qual foi essa semente? Aquela que a explicação é as pessoas que ouviram a palavra, deram crédito, se alegraram até, mas nem nasceu a planta. Aí depois o Senhor fala da semente que caiu no meio dos pedregais. É aquela que cresceu, né? A planta nasceu, cresceu, mas não tinha fundamento, chegou às dificuldades, ela morreu. As pessoas que deixaram a fé na primeira dificuldade, nas primeiras lutas que tiveram. Depois o Senhor fala de outra semente. Eu creio que aí os que estão perseverando até aqui não se enquadram nessas situações. Mas depois tem outra coisa. O Senhor fala de uma semente que se torna infrutífera. Infrutífera é aquela que não está preocupada com o amor do Senhor. É aquela vida que não está preocupada em edificar. O coração de Cristo é vidas, e eu que eu estou disposto a me oferecer na mão dele, para ser um instrumento na mão dele. E sabem por que ela fica infrutífera? Pelas mesmas coisas, queridos. Os cuidados da vida, fascinação da riqueza, os cuidados da vida. Eu estou preocupado só na minha profissão, o tanto que eu vou ganhar. Eu preciso de ter um emprego muito bom, ter um salário, eu tenho que fazer faculdade, pós-graduação, e depois eu não sei nem quantos níveis tem dessas coisas, né? E tudo isso custa a minha vida com o Senhor. Eu não estou falando contra essas coisas, mas quando me custa, querido, eu tenho uma opção. E o que eu vou optar? Aí depois tem essas coisas que vêm em outro plano ainda, né? Que nós gastamos muito nosso tempo. Eu não sei em todas as localidades, mas o Senhor está advertindo muito no nosso meio aqui acerca dessas coisas. Talvez os jovens lá estão se resolvendo dessas coisas, mas ainda entre nós o Senhor tem falado muito aqui em Camboriú, na nossa região. O Senhor tem falado muito conosco acerca disso, de andarmos distraídos com essas coisas, gastarmos muito tempo com essas coisas. O Senhor tem nos falado, trazendo palavra, trazendo sonhos. Advertindo vocês, queridos. A palavra do Senhor diz coisas maravilhosas
E eu creio que tem o envolvimento com esse tipo de coisa está muito na vida dos jovens. Eu quero frutificar para o Senhor, eu desejo, eu tenho anseio por vida, eu tenho que ser diligente. A vida de Cristo deve ser abundante em mim. E a vida de Cristo se torna abundante em mim, é vida, queridos. Vida se chega com alimentação. Alimentação produz vida. Vida espiritual também precisa de muita alimentação. E alimentação de Cristo. Eu preciso, que tipo de vida eu preciso? Cristo, me encher de Cristo. E como eu me encho de Cristo? Meditando na sua lei dia e noite, falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, gastando nosso tempo na comunhão, estando junto com os irmãos e Cristo fazendo parte da nossa conversa. Estamos batendo um papinho. Quanto tempo das nossas conversinhas com os nossos irmãos Cristo se faz presente? Ué, Ele não é o nosso alimento? Eu quero frutificar para o Senhor, eu quero dar frutos, eu amo esse meu Senhor e quero alegrar o coração dele. Tem um texto que diz que nós devemos glorificar o nome do Senhor, e glorificar o nome do Senhor não é aquele negócio da glória aí, irmão, e eu, glória a Deus, glória aí, irmão, glória a Deus. A palavra fala que nós seremos discípulos de Jesus se dermos muito fruto. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos. Como que é glorificado o nosso Pai, o nosso Senhor? Em que deis muitos frutos. O que o Senhor pensa a respeito de vocês, queridos, os jovens? O que o Senhor diz a respeito de vocês? Vocês têm algo muito precioso. Vocês têm algo maravilhoso. Se Satanás está preocupado em produzir muito tropeço para a vida de vocês, como ele tem feito, muitas coisas que têm surgido aí no mundo, muitas coisas que o mundo tem promovido, não é para atrair a vida dos velhos. Eu, por exemplo, eu fico todo perdido quando vejo um celular desse daí mais complicado, cheio de informação. Para mim não serve o meu celularzinho. Porque eu já tenho cabelo branco aqui, já não estou encantado muito com essas coisas. Mas ele tem produzido para complicar a vida de vocês. Sabe por quê? Porque vocês têm algo precioso, vocês têm algo maravilhoso. E por que eu digo isso? É porque a palavra do Senhor declara, 1 João 2, 13 a 14. Quem está falando isso? O Senhor Jesus. Eu não posso discordar. E vocês precisam se deter nisso, ver o que o Senhor está dizendo aqui a respeito de vocês. O apóstolo fala 2 vezes dos jovens. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, e eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno.
Quem ouve isso? É quem medita na palavra. Eu vos escrevo. Quem vê isso? Quem medita na palavra. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. De novo, jovens, eu vos escrevi porque sois o quê? Fortes. O que os jovens são? Fortes. Vocês têm uma graça, a graça que o Senhor depositou sobre a vida de vocês. Eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vocês são fortes, vocês têm a vitalidade. Se vocês se apegarem nas coisas do Senhor, vocês vão ter uma potência, alguma coisa na vida de vocês que eu não posso ter, porque vocês são jovens, e a palavra está dizendo isso a respeito de vocês. Por que Satanás quer produzir coisas para tapar os olhos e abafar vocês? Ele quer abafar os jovens, porque ele sabe que tem coisa preciosa, queridos, a se manifestar na vida de vocês. Vocês têm, não é um peso sobre a vida de vocês, é um privilégio. Vocês são privilegiados com vitalidade, com alegria, com uma disposição. Ontem eu estava vendo os velhos aqui, estava tudo assim, quando chegou a certo horário, já estava, eu vou embora, e permanecendo aqui, eu vou embora. Eu vi aí os velhão aí, tudo. Mas ficou assim meio que... E a turminha teve que mandar embora dormir, né? Falar, não, se não fala assim, 1 hora vocês têm que estar ali. Possivelmente nós chegaríamos de manhã aqui, estaria a turminha jovem aqui. Mas para que essa vitalidade? Gastar com o quê? Queridos, você tem um privilégio maravilhoso. Vocês têm um privilégio majestoso. Gaste esse tempo servindo ao Senhor. Meditem nas coisas do Senhor. Inclinem o coração de vocês ao Senhor. Se encham de Cristo. Esse Senhor é maravilhoso. Esse Senhor Ele é digno de ter a vida de vocês prostrada aos pés dEle. Vocês são bonitos, são fortes, cheios de vida, de saúde, de graça do Senhor. Vocês sabem falar. Quanto que nós somos edificados pela vida de vocês, testemunhos de alguns. Não percam tempo, queridos. Não se deixe enganar por essas futilidades. Satanás está querendo jogar uma manta e abafar a vida de vocês. Não se deixem enganar. Se encham de Cristo. E o Senhor merece. Ele é digno de ter a nossa vida ao serviço dele, querido. Fazendo bom uso do nosso tempo. O Senhor encheu a bola de vocês. Encheu a bola de vocês. Não desperdice isso, para que no futuro vocês olhem para trás. Poxa vida, quanta coisa eu deixei de fazer. Amém, queridos? Amém. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Aleluia. O Senhor declarou, isso é verdade, e nós não podemos dizer contra isso. Amém, amados? Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Senhor, nós te pedimos, Deus eterno, como foi dito aqui, que nós não sejamos ouvintes negligentes. Tu falou conosco isso hoje aqui,
que não sejamos ouvintes negligentes. Desperta, Senhor, no coração desses jovens, Pai, um coração operoso, praticante de tudo aquilo que Tu tem falado conosco, que tem falado com eles, Paizinho querido, que eles possam fazer jus, Paizinho querido, a essa graça que Tu tem depositado na vida desses amados, com o coração cheio de alegria e gratidão a Ti, por contemplar a Tua face, por contemplar a Ti, Jesus, ver o Teu sacrifício pela vida deles, que eles se encham de disposição e se deixem ser conduzidos pelo Teu Espírito, Paizinho querido, para que Tu, Jesus, aproveite a vitalidade desses amados aqui. Amém. Para o louvor da Tua glória, Pai Santo. Amém, Jesus. Amém, Senhor.